buenas tardes, Muito boa tarde, amados amigos e irmãos, presentes y todos los que están en e todos os que estão naciones. em diferentes nações. Primer sábado del mes Este primeiro sábado do mês de outubro de este año desse ano 2014, de 2014, en esta telebendición, nesta telebênção, en donde grandes bendiciones de Dios onde grandes bênçãos de Deus são derramadas da parte de Deus para todos los creyentes en Cristo para todos os crentes em Cristo tiempo final. desse tempo final. Es un privilegio grande É um grande privilégio la obra de Dios trabalhar na obra de Deus en el tiempo que le toca vivir no a la tempo persona, em que a pessoa tem que viver, tiempo de Noé, como foi no tempo de Noé, en donde los que trabajaron onde os que trabalharam en el proyecto más grande no maior projeto que se realizou naquele tempo, que fue la construcción del arca, que foi a construção da arca, cual se salvaron na qual cuántas personas, quantas pessoas se salvaram? 8 personas. 8 pessoas. Y el 8 es muy importante E 8 porque é muito importante porque el 8 o representa 8 representa eternidad. eternidade. Y también E também, cuando contamos quando contamos los días de la semana, os dias da semana, el 8 viene a ser el domingo, o 8 vem a ser domingo, día o dia que Cristo na qual Cristo resucitó. ressuscitou. Y cuando contamos las diferentes etapas E quando contamos de la iglesia hebrea, as diferentes etapas da igreja hebraica iglesia cristiana, e também da igreja cristã, el 8 o 8 habla de eternidad, nos fala de eternidade, habla de la edad eterna, nos fala da era eterna, la edad de piedra, que é a era de pedra angular que también es e que também el año 50 de jubileo. é o ano 50 de jubileu, nos fala de jubileu. El domingo de Por isso, de Cristo, o domingo da ressurreição de Cristo foi domingo, um dia de jubileu, resurrección. de ressurreição. Es realmente el tiempo más glorioso para la iglesia de Realmente é o tempo mais glorioso para a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o tempo para la de e para a restauração cosas de todas as coisas programa divino. do programa divino. Iglesia del Señor Jesucristo A igreja do Senhor Jesus Cristo será para la restauración será para a restauração dos filhos de Deus, a vida eterna física, cual será o qual será del cuerpo, o sea, a redenção do corpo, ou seja, los onde os crentes em Cristo receberão cuerpo nuevo, eterno, o corpo novo, eterno, imortal e corruptível e glorificado igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. Isso é Para esa etapa para essa etapa que será que será regresando al principio, retornando ao começo, retornando a eternidad, à eternidade, por lo cual pelo qual estamos en un tiempo estamos em um tempo muito glorioso de la restauración para a restauração de todas as coisas das quais Cristo disse em São Mateus, 17 versos capítulo 17, versículo 10 3. ao 3, ao 13. Esto fue cuando bajaron del monte, E isso foi quando desceram do Monte da Transfiguração, donde le aparecieron onde apareceram Moisés y Elías Moisés e Elias, um a cada lado de Jesus. Jesus ali glorificado y la nube de gloria e a nuvem de glória allí cubriendo lá a Jesús, cobrindo a Jesus. y la voz del cielo dijo: E a voz do céu falou: Este amado, é o meu filho amado, que tengo em quem complacencia. me comprazo.
a Él a Ele oír. ouvir. Así será para la adopción Assim de los vai hijos ser para a adoção dos filhos e filhas de Deus. a quien dice Dios que A quem Deus disse que escutemos? los seres humanos en el día Que posterior, os seres humanos no último dia? los hijos amados de Dios, Aos filhos amados de Deus que vão ser adotados no reino de Deus, como aconteceu no Monte da Transfiguração. porque en ellos estará Porque neles Cristo vai estar Cristo estado en toda su manifestado em toda a sua plenitude no último dia, no cumprimento de la visión de la cara da visão da carpa que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde viu la columna de fuego a coluna de fogo se movendo un cuartito pequeño a um quartinho pequeno, y también el ángel que acompañaba e também o anjo que acompanhava o reverendo William Branham con él, desceu com ele, reverendo William Branham, com o reverendo William Branham, naquele lugar, fue dicho, e foi dito: isso vai ser a terceira etapa. y también la tercera etapa, E a terceira etapa também são os trovões. y los truenos son los que le E os trovões são os que darão a fé dan a los creyentes en aos crentes em Cristo, a fé, para serem transformados e levados com Cristo a la cena à ceia de las bodas del das bodas do Cordeiro. y todo eso va a ser cumplido Isso tudo vai ser cumprido bien no cumprimento la visión de la carne. da visão da carpa. Por eso es tan importante Por isso é tão importante esa visión, essa visão. como fue importante Como foi importante a construção do tabernáculo que Moisés construiu, porque era habitar para Dios en la Deus habitar na coluna de fogo no lugar santíssimo de ese tabernáculo. desse tabernáculo. Y también así fue en el templo que construyó E assim também foi no templo que el rey Salomón, o rei Salomão construiu, así como vino la columna assim como veio a coluna de fogo de luz nesta nuvem de luz, a presença de Deus, tabernáculo ao tabernáculo que Moisés construiu, e os sacerdotes não podiam ministrar pela presença da glória de Deus ali. Assim aconteceu quando Salomão dedicou o templo a Deus. así como la arca de Noé, Assim como a arca de Noé foi a construção mais importante daquele tempo, la construcción del tabernáculo, a construção do tabernáculo la construcción más importante foi a construção mais importante do tempo de Moisés. y en el tiempo del rey Salomón, E no tempo do rei Salomão, más importante a construção mais importante nesse mundo foi o templo construyó que para Dios. construiu para Deus. Y E en cuanto a construcciones físicas, quanto às construções físicas, pero la construcción para o último dia, a construção mais importante vai ser o cumprimento de la carne, da visão da carpa. porque ahí Porque aí está la promesa, está a promessa la tercera etapa será manifestada que a terceira etapa será manifestada manifestación na manifestação plena de Deus por el medio de su espíritu, por meio do seu Espírito, y eso va a dar la fe e isso vai dar fé transformadora para serem transformados e raptados os crentes em Cristo, y le va a ser revelado e vai ser revelado el misterio del séptimo sello, o mistério do sétimo selo, que é la segunda, o mistério da segunda vinda de Cristo. y así le dará fe E assim a los creyentes dará fé aos crentes para ser transformados para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam, alrededor de qué cosas em torno de que coisa gira a fé para ser transformados, para serem transformados e levados com Cristo para obter a restauração total, retornar à eternidade com vida eterna em corpos eternos, imortais e glorificados. São Mateus capítulo 17, versículo 10 en adelante, 10 em diante diz, 9 en adelante, 9 em diante, quando desceram do monte da transfiguração. vean lo que sucedió. Veja o que aconteceu. E quando desceram do monte, Jesús les mandó diciendo, Jesus lhes mandou dizendo: no digáis a a nadie ninguém falais da visão até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Entonces sus discípulos le preguntaron, Então os discípulos lhe perguntaram dizendo: ¿qué pues dicen los escribas que es Por que, necesario pois,
Disse os escribas que é necessário que Elias venha primeiro. Respondendo Jesus, lhes disse: a la verdad, na verdade, Elias vem primeiro y restaurará, e vai restaurar todas as coisas. mas os digo Mas vos digo que Elías ya vino, que Elias já veio no le conocieron, e não o conheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. también Assim também el Hijo del Hombre. o Filho do Homem padecerá deles. Discípulos comprendieron Então os discípulos compreenderam o que havia falado Juan el Bautista. de João Batista. De regreso De volta al principio. ao começo. Podem se sentar, queiram ter a bondade. En este pasaje que hemos leído, Essa passagem que nós la lemos, restauración de todas las cosas, para a restauração de todas as coisas, Cristo disse que virá Elias. y después aparentemente E depois, aparentemente, contradiz el que vendrá, o que virá, diciendo que ya vino. falando que já veio. Es que el ministerio de Elías É que o ministério de Elias tiene diferentes repeticiones, tem diferentes repetições diferentes, em homens diferentes, cuales através dos quais el Espíritu Santo, que es el que tiene o Espírito Santo, que é o que tem o ministério, que opera os ministérios, operará o ministério de Elias, lo operó en Elías Tisbí operou em Elias Tisbita por primera vez y pela primeira vez e depois operou pela segunda vez Bautista em João Batista, o qual foi o precursor de la primera venida de da primeira vinda de Cristo, con el Espíritu, com o Espírito e virtude de Elias, o Espírito Santo operando novamente o ministério de Elias. lo operó por tercera vez, Operou pela terceira vez, corrijo. lo había operado por segunda vez, Tinha operado pela segunda vez em Eliseu, pidió a Elías o qual pediu que viniera sobre él a Elias que viesse sobre ele uma porção dobrada el Espíritu que estaba do Espírito en Elías, que estava em Elias, porque cuando Dios quiso levantar, quando Deus quis levantar, raptar Elias Tisbita em um carro de fogo, decía a Eliseo, quédate aquí, diz Eliseu: fica aqui que eu vou lá. y Eliseo le decía, yo no E Eliseu falou: eu não vou te deixar. vayas, ahí yo voy Onde tu for, eu vou contigo. porque el que está buscando la Porque bendición de quem está buscando a bênção de Deus Dios se tiene que mantener agarrado sempre tem que se manter agarrado de Cristo, a través seguindo a Cristo através do instrumento que ele tenha na terra nesse tempo. del tiempo de Noé, Se é no tempo de Noé, mantendo-nos braço a braço com Noé, trabalhando proyecto de Dios no projeto de Deus daquele tempo. era con Elías Se fosse com Elias Tisbita, al lado de Elías do lado de Elias Tisbita, trabalhando com ele vigilando e vigiando el rapto o rapto, en el cual no qual sería arrebatado en un ele carro. seria arrebatado em um carro de fogo. ¿Y por qué era tan importante? E por que era tão importante? Dios Porque Deus había dicho a Elías havia dito a Elias que ungiera a Eliseo, que ungisse a Eliseu como profeta em seu lugar. el precursor O precursor de Eliseo era Elías, de Eliseu era Elias, le preparaba el camino. lhe preparava o caminho. Pero Elías iba a O ministério de pasar a otra Elias persona, passaria a outra pessoa, que era Eliseo, Eliseu. en lugar de Elías, No lugar de Elias, Eliseo iba a ser el profeta, Eliseu seria profeta no lugar de Elias iba a continuar e iria continuar profética de- esta linhagem profética de Elias. y cuando se trata de E quando se trata de coisas o bendiciones de Dios, ou bênçãos de Deus, de lo mayor. pois a pessoa pede o maior. Es el caso de O caso de Jacob y Juan, Tiago e João, a los cuales en el capítulo anterior, o qual no capítulo anterior, no capítulo 19 de São Mateus, Cristo dice, ustedes Cristo que me han disse: seguido, vocês que me seguiram, os sentaréis os sentarei em 12 tronos e julgareis as 12 tribos de Israel. pero Juan el Mas João, apóstol y su hermano o apóstolo e seu irmão Jacó, doble porción, queria uma
dupla porção. Le contaron a su madre, E contaram a sua mãe vienen donde Jesús con su mamá. e vieram a Jesus com a sua mãe para que o ajudasse. Y Jesús le pregunta a la E mamá Jesus de ellos, pergunta à mãe deles, ¿qué quieres? o que tu queres? Muy atentamente. Muito atentamente, Y ella le dice, e ela disse tu reino, que em teu reino, que Cristo tendría un reino, criam que Cristo tinha um que en tu reino, reino, que em teu reino mis dos hijos os meus 2 se filhos sienten sentem-se um à tua direita e outro à tua esquerda. Cristo le dice, E ustedes no Cristo saben falou: lo que están pidiendo. vocês não sabem o que estão pedindo. Pueden tomar de la copa que yo he de Podem tomar. beber do cálice que eu hei de beber? Ellos dijeron, sí podemos. E disseram: sim, podemos. Buscando Porque bendición quem de está Dios, procurando a bênção de Deus no puede ver los problemas, não tiene que pode ver os problemas, tem que ver o que está prometido, e essa é a meta que a pessoa tem que estar olhando. Sim, podemos. Y ustedes E vocês? podrán esto y lo otro. Poderão Sí isso e aquilo outro? Sim, podemos. pueden. A la verdad, Na verdade, de la copa que yo tome, ustedes también da taça tomarán. que eu tomo, vocês também vão tomar. Pero hay un problemita. Mas tem um probleminha. En cuanto a la petición de ustedes no Quanto ao saben pedido de vocês não sabem lo que piden, o que pedem, porque no es mío darlo, porque não compete a mim tiene dá-lo. que darlo, Tem que dá-lo, pero no es mío darlo, mas não sino compete a mim dá-lo, aquellos mas a aqueles quienes está ordenado. a quem está ordenado para isso. Recuerden que ellos siempre estaban buscando. Lembrem que el eles ministerio sempre de estavam Elías. procurando o ministério de Elias. Recuerda cuando fueron a una ciudad. Lembrem quando foram a uma cidade, porque Jesus, tomando seus discípulos, Hay una ciudad para ir a uma de cidade Samaria para de Samaria, que lo recibiera, para que o recebessem, para pasar allí un para día, passar ali un um dia, uma estar noite, allí para seguir su camino. está ali para seguir o seu caminho rumo a Jerusalém, Y no lo quisieron recibir. e não quiseram recebê-lo. Y le dicen los discípulos, E os discípulos lhe disseram: ¿quieres que mandemos a descender querem fuego que del cielo mandemos descer fogo do céu sobre essa cidade, sobre essa aldeia, como lo hizo Elías? como Elias fez? Vean, ellos querían ser como Vejam, eles queriam ser como Elias, ser como Elías. queriam ser como Elias fazia, Buscando el queriam ministerio fazer como Elias fazia. Eles que estavam procurando o ministério de Elias, o qual Eliseu tinha dito, Elias Tisbita, depois Eliseu, pela segunda vez, depois João Batista, e eles queriam ter, porque ellos vieron a porque eles viram a Moisés e Elias lá no Monte da Transfiguração, e isso é a visão da ordem da segunda vinda de Cristo. en palabras más claras Em palavras mais claras, eles queriam ter lo que más adelante o que mais adiante Cristo disse em São Mateus capítulo 24, versos versículos 30 ao 31, que el Hijo del Hombre que o Filho do Homem enviaria os seus anjos, e estes são os ministérios de Moisés e Elias. y ellos querían que Jesús los enviara E eles queriam que Jesus enviasse eles para queimar a esa ciudad a esta cidade ou aldeia de Samaria. de Samaria. Querem que mandemos descer fogo do céu? Que esos ministerios Porque esses são os ministérios Moisés y Elías de Moisés e Elias. tendrán Esses dois ministérios terão controle de la naturaleza. da natureza. El reverendo William Branham O reverendo William Branham, falando desse duplo ministério, disse que o que eles falem, assim vai acontecer. E Apocalipse capítulo 11 também fala. eso es lo de ministerio de dos Isso fala dos ministérios das duas oliveiras, que ellos vieron allá en el que eles viram lá no Monte da Transfiguração, que era Moisés e Elias. É assim é que de ellos um deles quería ser Elías y queria ser Elias e o outro queria ser Moisés. Moisés. Es que cuando se repite el ministerio É que quando o ministério se repete de um profeta como Elias e outro como Moisés, la misma persona não é a mesma pessoa, mas sim o mesmo ministério, mas em outro véu de carne. a la verdad Elías vendrá Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. el ministerio de Elías O ministério de Elias en Elías Tisbita restauró veio restaurado. E Elias Tisbita restaurou as tribos do norte de Dios, que tinham se afastado de Deus e tinham ido à idolatria estaban adorando e estavam adorando dioses ajenos
deuses alheios. Y Elías fue enviado por E Elias foi enviado por Deus para la restauración para a restauração de 10 tribus. dessas 10 tribos de Israel. Por isso, En el reto que hizo allá, o desafio que ele fez ali, colocou 12 piedras as 12 pedras para el altar que estaba para o altar que estava y cada piedra destruído, e cada pedra representava uma tribo, para que al colocar el para que, ao colocar o sacrifício ali, del buey que le tocaba do boi que correspondia a sacrificar a Deus, colocar en pedazos e colocar em pedaços, y que viniera el fuego de Dios e que viesse o fogo de Deus e consumisse o sacrifício como sinal de que de que el Dios o Deus que respondiera por fuego que era el Dios respondesse verdadero. por fogo era o Deus verdadeiro. Y E le fue dado también também foi dado a los sacerdotes aos sacerdotes de Baal y de Acera e de Acera também para que ofrecieran el sacrificio. para que oferecesse o sacrifício e que o Deus deles respondesse por fogo. Sería el Dios, E este seria Deus para todo Israel, que respondesse com fogo. pero Mas no bajó el fuego del cielo. não desceu o fogo do céu. Estuvieron toda la mañana Estiveram a manhã toda gritando para que el Dios de para que o Deus deles respondesse con fuego com fogo, y ni siquiera una chispa de e fuego. nem sequer uma fagulha de fogo se viu. ¿Y saben lo que hacía Elías? E sabe o que Elias fez? Se burlaba de ellos. Zombava deles. Luego, cuando llegó la hora del sacrificio, E depois, quando chegou a hora do sacrifício, el pueblo acérquese, a Elias ele disse ao povo: aproximem-se. Colocou todo, le mandó a echar agua, tudo, a las mandou alrededor, lançar água, jogar água ali no buraco que ele fez ao redor por umas quantas vezes, e depois clamou a Deus. ya Dios le había mostrado. Deus já tinha mostrado a Elias tudo o que ele tinha que fazer. Le dijo que Por isso disse que todo Israel que por saiba todo Israel que por tua ordem estou fazendo estas coisas. ofreció a Dios E quando ofereceu a Deus o sacrifício, descendió del cielo. desceu fogo do céu. Vean, Elías tiene Veja, Elias tem a ver tiene com o fogo, esa conexión con Dios. tem essa conexão com Deus, essa manifestação do fogo divino. También cuando lo mandaron a tomar Também quando mandaram unos levar, capitán con, tomar preso os capitães com um grupo de soldados, no le gustó não gostou. y dijo que si sois siervo de Dios, E disse: se sou servo de Deus, que desça fogo do céu e consuma. eso dio. E assim aconteceu. Segundo, con Mandaram o segundo, com um grupo de soldados também. E fez a mesma coisa. E quando mandaram o terceiro, Dios no vaya a hacer lo mismo. ele disse: não, não vai fazer o mesmo. Eu creio Dios no Deus, nuestro no nosso Deus, he protegido también a los e protegi profetas. também os profetas de Deus. Ten misericordia, pidiéndole Tenha misericórdia, pediram misericórdia a Elias. Não faça a mesma coisa que fizeste com os outros que foram enviados antes de mim. Y Dios le dijo, ve con él. E Deus falou: vai com ele. Y bajó con él E desceu com ele da montanha para presentarse. para se apresentar ao rei. Moisés También tenía que ver con el fuego porque também las tinha a ver com fogo, porque as pragas, plagas, las 10 plagas también as hubo 10 fuego pragas também cayendo. teve fogo caindo. Y Moisés E Moisés es mayor que Elías. é maior que Elias. Elías viene a ser profeta Elias veio a ser profeta de Moisés de Moisés porque proclamaba porque proclamava la ley a lei que Dios le dio que Deus deu a ele, a Moisés. a Moisés. Moisés es un profeta. Moisés é um profeta dispensacional. Elías un Elias, um profeta de una edad, de uma era, pero que trasciende mas que transcende a outras eras também, como la edad como a era o etapa de Eliseo, ou etapa de Eliseu, como la etapa de Juan el
como etapa de João Batista para a sétima era da igreja hebraica sob a lei, como para la etapa como para a etapa del reverendo William do Branham reverendo William Branham para a sétima etapa, para precursar para precursar la segunda venida de Cristo. a segunda vinda de Cristo. E aqui não podemos explicar muito, E aqui não podemos explicar muito, porque el séptimo sello porque o todavía sétimo no puede selo ser ainda não pode ser aberto. será abierto Vai ser aberto en el cumplimiento no cumprimento de la visión de la carne. da visão da carpa. Pero recuerde que Elías, Mas lembre que Elias, Juan el Bautista precursó o ministério de Elias la primera em venida João de Batista precursou a primeira vinda de Cristo. Cristo. Elias, Y el reverendo William no reverendo William Branham, precursou la a segunda vinda de Cristo. encuentra en los mensajes Por isso vocês encontram nas mensagens do reverendo William Branham falando del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, hablando de la segunda, falando da segunda vinda de Cristo, hablando de la visión de la carne, falando da visão da carpa, hablando falando de que ele está colocando de una que ele está colocando uma plataforma para que venga otro para que venha outro y suba sobre e esa suba plataforma. sobre esta plataforma. O sea, Ou seja, que vendrá después de él. que virá depois dele. Habla mucho también de E também Moisés fala y Elías, muito de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, que son que são Moisés y Elías. Moisés e Elias. Y lo que es el séptimo sello E o para la que iglesia, é o la sétimo segunda selo venida para a de Cristo. igreja, a segunda vinda de Cristo? O que é o sétimo selo para a igreja? É o sexto selo para o povo hebreu La e é séptima trompeta. a sétima trombeta para o povo hebreu. O sea que Ou seja, todo eso que isso tudo contiene contém una revelación de uma revelação divina da segunda vinda de Cristo com seus anjos, lo cual está o qual está codificado bajo sob nombres de profetas. nomes de profetas, También também está tipificado está tipificado con aves, com aves, el águila como a águia y el león, e o leão. Eis aqui o leão da tribo de Judá, el cual ha vencido, o qual venceu, prevaleceu para tomar o livro e abrir seus selos. Mas quando João olha, vê um cordeiro. que vio un cordero, O que viu? Um cordeiro ou um leão? Não, viu um homem, a Jesus, que é o leão da tribo de Judá. E João Batista tinha falado que era o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo es el cordero. Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que veio e tirou o pecado do mundo em sua primeira vinda, mas na sua segunda vinda vem como o leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores e juiz de toda a terra. Vê? Está codificado nestes símbolos de aves, animais e também Ministerios ministérios que ya existieron en otra que já existiram em outra ocasião, luego mas depois de la cuarta da manifestación, quarta manifestação do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo, por el cual estuvo pelo qual esteve falando muito de Cristo, de Cristo, a segunda vinda de Cristo, esteve falando muito da vinda do Filho do Homem, esteve falando muito da vinda de Moisés y la venida de Elías. e a vinda de Elias. ¿Ustedes creen que Vocês creem Israel está esperando que Israel está esperando Elias literal? Não. un hombre O homem con el Espíritu? com o espírito e virtude de Elias. Está pensando Vocês estão pensando Israel está que Israel está esperando a Moisés, a Moisés literalmente? Não. a un hombre A um homem como Moisés. como Moisés, Un profeta dispensacional. pero de eso es que Mas é disso que o reverendo William Branham esteve falando e precursando tudo isso que viria em uma era eterna. dice, Por isso diz, vejam, olhem para cima a era que vem. luego de la séptima Depois da sétima era, a era que vem é a era eterna, donde se cumplirán todas a era de pedra angular. É aí onde se cumprirá todas essas promessas para serem restaurados à vida eterna física y poder ir con e poder ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por eso, Por isso, en esa etapa nessa etapa, en donde dice el reverendo William onde o reverendo William Branham diz parte que vocês viram em partes, ou seja, o qual foi manifestado através dele,
Espíritu esse Santo poder do manifestado Espírito Santo manifestado através de Elias em sua quarta manifestação, lo van a ver manifestado o verão manifestado em toda a sua plenitude, quando vem a apertura. Así que Assim aqui, no se aflijan não se aflijam al saber que viene una ao saber que vem uma apertura contra os crentes em Cristo, que van a ir con Cristo, que irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque ese será el tiempo porque este vai ser o tempo onde la tercera a etapa terceira será etapa vai ser manifestada em toda a sua plenitude, su poder em absoluto. seu poder absoluto. Y todo eso está ligado E a la tudo visión de isso la está carne. ligado à visão da carpa. Por lo tanto, Portanto, en medio de la iglesia del Señor no Jesucristo, meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no en la primera edad, que estará vivendo não na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, sino en la edad mas na era de pedra angular, se va a cumplir vai se cumprir la visión de la carne. a visão da carpa. Porque para cada edad, Porque para cada era, o Espírito Santo opera através dos crentes desse tiempo con el mensajero, deste tempo com o mensageiro desse tempo. si hubiera sido para el tiempo Se de San tivesse sido para o tempo de São Paulo, que construía tendas, teria feito essa tenda. y Dios los hubiera E usado a Deus San Pablo y a su teria usado a São Paulo e seu grupo nesse trabalho. si hubiera sido para Se tivesse sido para o segundo mensageiro, con su grupo, correspondia com seu grupo trabalhar nesse projeto físico. Se tivesse sido para o terceiro, quarto, quinto, sexto, hubieran teriam trabalhado cada um deles, se fosse para o tempo de cada um deles. y si hubiera sido E se tivesse sido para o tempo do reverendo William Branham, ele tentou, mas não pôde fazer realidade física, literal, essa visão, embora ele amou realizar esa visión. essa visão. Leyendo los mensajes del reverendo Lendo as mensagens do reverendo William Branham, nós nos damos conta que ele almejava o cumprimento de esa visión dessa visão y dijo e disse que se iba a cumplir y ahí que se cumpriria, e aí dijo que sería la tercera disse que seria a terceira etapa. ahí es donde Aí é onde os trovões emitirão suas vozes, el misterio revelando o mistério do sétimo selo, que nos dará la fe para que nos dará fé para sermos transformados e raptados com Cristo, levados a la cena à ceia del Cordero das bodas do Cordeiro los que vendrán durante la gran tribulación e os juízos divinos que virão durante a grande tribulação. Porque Cristo nos limpou com seu sangue, e, portanto, não tem pecado nos crentes em Cristo, pelo qual que estar aquí não tem que estar aqui para serem purificados com os juízos da grande tribulação, porque Cristo já nos purificou com o seu sangue. por tanto la gran tribulación Portanto, a grande tribulação é para os crentes em Cristo, que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, para las virgenes insensatas, mas para as virgens insensatas ou fatos que não tinham azeite em suas lâmpadas, para os 144 mil hebreus e demais hebreus, el mundo entero, e para o mundo todo. pero para los creyentes Mas para os crentes em Cristo, forman la iglesia que formam a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Senhor Jesus Cristo, lo que está prometido o que está prometido é a ceia de las bodas, das bodas do Cordeiro. pero tenemos que pasar por esa etapa Mas temos que passar por essa etapa do cumprimento de la visión de la carne. da visão da carpa. Por tanto, trabajamos Portanto, trabalhamos en el proyecto espiritual no projeto espiritual de Cristo para su iglesia, para a sua igreja, para esse tempo final, y en el proyecto físico e no projeto físico de Cristo para su iglesia. para a sua igreja, para esse tempo final. Es la iglesia del Señor Jesucristo É a igreja do Senhor Jesus Cristo desse tempo final da era de pedra angular tendrá que terá la labor o trabalho de la construcción da construção, de la carpa catedral, que é esta grande carpa catedral, que é essa grande carpa catedral para o nosso Senhor Jesus Cristo. Um privilégio tão grande que qualquer mensageiro de qualquer era passada deseado para él y su teria desejado para ele e sua era. séptimo mensajero E o sétimo mensageiro deseo esa bendición, desejou essa bênção para ele e o seu grupo, mas não foi concedida. Como tampouco foi concedido el deseo de ir o desejo de ir a Israel para convertirlos para convertê-los a Deus, como fez o profeta Elias, convertê-los a Deus, ao Deus de Israel. aún se dirigió para llevar Até se dirigiu para levar atividades, realizar atividades em Israel, y el Señor lo dejó llegar e o Senhor deixou ele chegar até o Egito, até o Cairo, e aí disse: no vayas, não vá, no es el tiempo. não é o tempo.
tiene que ser conforme a E tem que ser conforme a Escritura, conforme Apocalipse 11, 11, los dos olivos. as duas oliveiras. Porque Vem porque ele viu las cosas que Dios hará en este as tiempo coisas que Deus fará nesse tempo final e ele quis ser instrumento, mas para Dios usar não era para Deus usar a ele. precursor Ele é o precursor que vem falando que Dios va a hacer do que Deus vai fazer mais a adiante. nosotros nos ha tocado el tiempo E a nós correspondeu o tempo en que Dios na qual Deus está haciendo estará sendo, fazendo todas estas coisas, no en la edad pentecostal ni en não na era pentecostal, nem na era luterana, nem na wesleyana, mas la edad de piedra, na era de pedra angular, que es la edad de oro, que é a era de ouro, que es la edad porque é a era del lugar santísimo del templo do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, de Cristo. e o templo espiritual de Cristo é a sua igreja. Los que vivieron las 7 edades de la iglesia, Os que viram as 7 eras da igreja, os que viram lugar santo, no lugar santo templo do espiritual, templo espiritual de Cristo, los que viven en este tiempo, e os que vivem nesse tempo la edad de oro, e subiram a era de ouro, subiram mais acima, viven en la edad vivem na era del lugar santísimo, do lugar santíssimo, no templo espiritual de Cristo, lugar santísimo, e o lugar santíssimo ou templo que Salomão fez templo que e do templo que Moisés fez era cubierto de oro, coberto de ouro, cubierto de de oro. madeira, coberto de ouro por dentro e por fora. Así es nuestra edad. Assim é a nossa era. Representa O ouro representa a divindade, lugar que é o lugar de reposo de Dios, de repouso de Deus, lugar o lugar divinidad, da divindade, de la venida o lugar da vinda do Senhor, como vino en el tiempo como veio no tempo de Moisés ao templo, como veio no tempo de Salomão ao templo que Salomão construiu, y así vendrá e assim virá templo, ao templo espiritual de Cristo, a sua igreja, na era de pedra angular. Por isso, na era de ouro, edad del lugar santo, na era do lugar santíssimo da igreja do Senhor, essa é en la cual y a la a era na qual vida será cumprida a segunda venida de Cristo, vinda de Cristo, e é aí los que van onde estarão os que serão transformados e levados com Cristo a la cena de la à ceia das bodas do Cordeiro. es la edad representada también, É a era representada também no ano do jubileu, es paralela a esa edad, é paralela essa era à era da primeira vinda de Cristo. la edad de piedra angular, A era de pedra angular es paralela a la edad de piedra, é paralela à era de pedra angular aqui. allá fue edad Lá de jubileo, foi era de jubileu es edad de e aqui é era de jubileu novamente. vean Abraham, Veja, Abraão, el segundo año de jubileo, no segundo ano de jubileu, porque el año de jubileo porque es o ano de jubileu é o ano 50. cuando tuvo 50 Quando teve 50 anos, não veio a ele o filho, não teve um filho, no nació Isaac, não nasceu Isaac. vino Mas quando veio segundo año o segundo ano de jubileu da sua vida, que foi o ano 100, recibió el hijo recebeu o filho prometido, Isaac, y la iglesia del Señor e a igreja do Senhor Jesus Cristo, en el segundo año no segundo ano de jubileu, de jubileo de no edad ano de jubileu da era de pedra angular, será que receberá a segunda vinda de Cristo para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por eso estamos esperando Por isso estamos esperando su venida a sua vinda y nuestra transformación e a nossa transformação, porque Ele vem por nosotros. por nós. Él viene por nosotros Ele vem por nós para transformarnos. para nos transformar, Permanecemos vivos. se permanecemos vivos até esse momento. Pero si alguno muere, Mas se alguém morre fisicamente, não se preocupe. irá al paraíso, Irá ao paraíso e ali vai esperar hasta que Cristo pase por el até que paraíso, Cristo passe pelo paraíso, juzgue a cada mensajeiro, julgue a cada mensageiro com seu grupo los traiga a la tierra, e depois os traga à terra e lhes dê corpos novos. eso será la resurrección E isto vai ser a ressurreição dos mortos em Cristo, glorificada. em corpos glorificados e eternos. E quando os vejamos, vamos ser transformados. Estará en pie
E então toda a igreja del toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que será de milhões de pessoas, estarão em pé, transformadas com corpos glorificados, jovens e eternos. y eso es la realidad de oro. E isto vai ser a era de ouro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, a era de pedra angular, En el año del no ano do jubileu, en donde onde todo regresa tudo retorna à sua origem, al principio. ao início. Regresaremos a eternidad Vamos voltar à eternidade con cuerpos. física, com corpos eternos. Ya tenemos vida Já eterna, temos vida eterna em nossa alma, nos falta vida eterna, mas nos falta vida eterna em nosso corpo físico, si no, porque senão podemos continuar viviendo não podemos continuar vivendo na Terra indefinidamente. indefinidamente. Este cuerpo físico Este corpo físico tiene una cantidad tem uma quantidade de tempo para vivir en la tierra, para viver na Terra, porque fue porque foi el cuerpo o corpo que nos dejó Adán y Eva, que Adão e Eva nos deixou, fue lo máximo nos deixaram, foi o máximo que puderam nos deixar, Adão e Eva, porque eles perderam a vida eterna física del Edén, ali no Jardim do Éden, ao pecarem. que Dios le dijo Foi isso, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, e Deus disse que não comesse da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que comessem, nesse dia morreriam. y Adán se lo Foi dito a Adão, e Adão disse a Eva, murieron a la vida eterna. e morreram a vida eterna física, e depois, Hacerse mortales, ao se fazerem mortais, físicamente morreram fisicamente, Adão, 130 aos años. 130 anos de idade. Pero el segundo Adán, que es Cristo, Mas o segundo Adão, que é Cristo, que nos restaura este é o que nos restaura eterna, a vida eterna espiritual la vida eterna. e a vida eterna física. Cuando nos dé el cuerpo físico, Quando nos dá o corpo físico eterno, ya estaremos restaurados já estaremos restaurados à vida eterna física y estaremos e estaremos restaurados fisicamente la eternidad à eternidade, para nunca más para nunca mais vernos viejos nem envelhecermos y mucho menos morir. e muito menos morrer. Por tanto, la iglesia del Señor Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, em sua trajetória, ha estado regresando esteve retornando a eternidad à eternidade, espiritual, primeiro no espiritual, nossa alma, siendo restaurada, sendo restaurada à eternidade, y luego al día e postrero depois, no último dia, seremos restaurados también físicamente também vamos ser restaurados fisicamente à vida eterna, com corpos eternos e glorificados. por tanto adelante, Portanto, em frente, sirviendo a Cristo, servindo a Cristo, trabajando en su obra trabalhando em sua obra no campo espiritual en el campo físico, e no campo físico também. y cuando veamos E quando vejamos la señal más grande, o maior sinal, o dos señales grandes, ou dois grandes sinais, a apertura y e la visión de la carpa, a visão da carpa cumprida. esa será la señal Lembrem-se, esse vai ser o sinal para recibir la fe, para ser receber a fé, para serem transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. ahí la iglesia del Aí a Igreja do Senhor Jesus Cristo entrará avivamiento, el despertamiento espiritual más grande, ao despertamento espiritual maior da sua história, a tal grau será transformado y que llevado vai con ser Cristo transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos en camino Estamos a caminho de regreso de volta al principio, ao início, a la eternidad. à eternidade. Ha sido para mí un privilegio Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês ocasión de nesta ocasião, testimonio dando-lhes testemunho de todas estas cosas, de todas estas coisas que estão prometidas escritura, na Escritura, tanto como la venida de Cristo, tanto como a vinda de Cristo para a sua igreja, como la venida también como também a vinda de Moisés por segunda vez, pela segunda vez. contamos Mas se contamos a Jesús como un profeta, Jesus como um profeta como Moisés, la segunda vez, então é a segunda vez em Jesus, profeta como Moisés, um profeta como Moisés, e por terceira vez outro homem, um profeta Moisés, como Moisés, ser el
Moisés que está separado que será o Moisés que estará Moisés esperando, mostrado lá no Monte da Transfiguração, y un profeta e um profeta como Elías, como Elias su quinta, em sua quinta manifestação, um quinto Elias, que será, dice el reverendo William Branham, que vai ser, o reverendo William Branham disse, um homem do tempo final profeta e um profeta como Moisés. que Israel está esperando. Isso é o que Israel está Y esperando. la iglesia, E a igreja, la segunda venida de a segunda vinda de Cristo. y ahí nos vamos a explicar. E aí não vamos explicar muito, mas En la visión de la carpa, na visão da carpa, como sendo cumprida, estaremos ouvindo tudo relacionado à vinda do Filho do Homem sus ángeles, com os seus anjos. Já sabemos que ele vem dos olivos. com as duas oliveiras. Y luego, después del E depois do milênio, vendrá e em seguida depois do milênio virá toda su iglesia com toda a sua igreja em corpos glorificados para estabelecer reino milenial. o reino milenial, En su venida, onde também em sua vinda, iglesia en el día posterior, em sua igreja no último dia, antes da grande tribulação, los santos que vem com os santos que estão no paraíso darlos en cuerpos eternos. para levá-los, transformá-los em corpos eternos. Ou seja, que este é o seu exército celestial, ao qual Serán unidos los que estén será unido aos que estejam vivos e sejam transformados para ser llevados con para serem levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro. Assim que não vamos ter tempo para estar aqui na terra, porque estão nos esperando no céu. bienaventurados los que son Bem-aventurados que são convidados, convidados, bienaventurados los que son bem-aventurados que são convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo capítulo 19, 19, verso 9 al 10. versículo 9 ao 10. Estaremos de regreso Estaremos de volta à casa do nosso Pai Celestial, en donde nos recibirá e onde vão nos receber com uma grande festa, la fiesta de la a cena festa da ceia das bodas do Cordeiro, de la unión de Cristo da união de Cristo y su iglesia. e sua igreja. Con ustedes al Deixo com vocês ao missionário, reverendo o reverendo Miguel Bermudes Marim, para continuar para continuar, y así continuar e assim continuar la telebendición a telebênção, en la cual a qual, de todo corazón de todo o coração, han estado vocês têm estado ustedes aqui presentes e em outras nações, respaldando respaldando o projeto de la gran carpa. da grande carpa catedral. Que Dios los bendiga, Que Deus lhes abençoe e lhes prospere grandemente, espiritualmente, materialmente, e lhes use grandemente em seu reino, campo espiritual no campo espiritual, y el campo físico. no campo físico também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês Al misionero ao missionário, reverendo o reverendo Miguel Bermudes Marim, a continuación de a mañana continuação. E amanhã veremos Dios nós nos veremos com a ajuda de Deus, en donde onde Cayetano Callizade está em Caliçada. Cayetano Callizade Com Eliseu está em Canessale. Deus lhes abençoe.